Ano, estamos aqui mais um dia assistindo aula com a tia, de boa. Eu com saudade de vocês, espero que vocês saudade de mim. Mas vamos continuar nossas aulas com alegria, com animação, empolgação. A tia tá aqui disposta a dar aula para vocês e continuar aquele nosso assunto maravilhoso. Qual é o nosso assunto maravilhoso que a tia disse? Verbo. Pois é, estamos mais uma vez para estudar verbo. O verbo, ele se divide em muitas unidades desse livro, e a tia inclusive dividiu essa unidade aqui em duas aulas para que vocês pudessem fixar melhor. E mais para frente a gente vai estudar também a conjugação do verbo, que é o que eu mais gosto, é conjugar verbo com vocês. Vamos conjugar muito verbo lá pra frente, tá certo? Então, nós vamos estudar mais verbo, porque vocês viram que a tia só passou uma parte da tarefa. Tem mais tarefa, por que a tia não passou? Porque a tia quer que você fixe na mente esse conteúdo. O verbo, ele é um conteúdo maravilhoso, faz parte da nossa vida, mas que tem que ser estudado com muita atenção, muito carinho, muita dedicação. Aí a tia presenteou vocês com essa imagem linda, dessa meninazinha toda animada, esse solzinho brilhando. E o que essa menina está fazendo? Qual é a ação que essa menina está realizando? Ela está pulando. Pular é um verbo, porque ela está realizando uma ação, sexto ano. Se a gente faz uma ação, realiza uma ação, que é a de pular, pular logo pertence à classe gramatical ou classe de palavra dos verbos. Então, pulem corda. Aproveitem esse tempo também para realizar brincadeiras dos tempos mais antigos, pular corda, brincar de esconder com o irmão ou com uma pessoa que você possa ter contato, né? Então, pular corda é uma brincadeira antiga, mas que ainda hoje faz muito sucesso, né? Muito bom você pular corda, relembrar essas brincadeiras antigas. Já que vocês já estão ficando muito tempo no celular por conta das aulas, procurem também essas brincadeiras mais antigas para se divertir, para perder uns quilinhos, né, para participar dessa vida fitness, que hoje em dia é tão necessário para a nossa saúde. Então, pular é um verbo, porque a gente realiza uma ação. Pronto, então vamos mais uma vez para verbo na página 197. Tia, na página 197, atividade. Pois muito bem, a tia veio aqui para relembrar, para revisar o verbo, né? Para fixar mais a mente da gente e para explicar como realizar essa atividade da página 197 a 203 que vocês vão fazer hoje e me enviar ainda hoje para o meu telefone. Como eu digo, tem gente que me envia toda a tarefa, né? Religiosamente eu fico esperando, já sei que vão mandar, mas tem gente que não está me mandando, eu estou anotando. Depois da correção das provas que valem 6, nós vamos já logo começar a fazer os simulados que valem 4. E a participação nas aulas, a participação nas tarefas também vai valer qualitativo. Então você pode escolher entre ficar com uma nota muito boa ou uma nota mediana. A escolha é de vocês, é só me mandar, marcar presença lá nas aulas, colocar o nome de vocês e me mandar a foto da atividade, não custa nada, certinho? Então vamos lá, pulando como essa meninazinha, vamos pular para a próximo slide. Relembrando os modos verbais. Então, os verbos, quanto ao modo, eles têm 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Repitam comigo, quais são os modos do verbo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele indica uma certeza, uma realidade. Exemplo, João sempre estuda. É uma certeza, João estuda. Subjuntivo, indica uma dúvida, uma possibilidade, uma incerteza. Talvez João estude amanhã. Não é uma certeza que o João estuda, é ainda uma dúvida. Talvez o João estude amanhã. Eu tomara que não sejam meus alunos, tomara que os meus alunos estejam todos no modo indicativo, uma certeza, João sempre estuda, o sexto ano sempre estuda. Mas se eu disser no subjuntivo, talvez o sexto ano estude, é uma incerteza. Gente, não esqueça, se é questão de prova, certeza que é questão de prova, é questão de vestibular, é questão de Enem, sempre se pergunta o que quer dizer cada modo do verbo. E o imperativo, pensem nos imperadores, eles mandam e os súditos obedecem. O tempo, modo imperativo indica uma ordem ou pedido.
Estuda agora, João. Tá mandando o João estudar, certo? Indicativo, os modos do verbo são indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, uma certeza. Subjuntivo, uma dúvida. Imperativo, uma ordem. Prontinho. Conjugação verbal. Dá-se o nome de conjugação ao conjunto de flexão do verbo em todos os seus modos, tempos, números, pessoas e vozes. Tendo como base a terminação no infinitivo, considera-se 3 conjugações. A terminação do verbo, a vogal mais o R do verbo, indica a conjugação dele. Lembrando que verbo do infinitivo é o verbo que termina em vogal mais R, certo? As formas nominais do verbo, lembra das formas nominais? Infinitivo, gerúndio, participo. Então, o infinitivo é utilizado aqui para saber qual a conjugação do verbo. Existem a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Cada verbo pertence a uma dessas conjugações. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, como estudar, amar e cantar. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER, como aprender, ler e escrever. A terceira conjugação são os verbos terminados em IR, como sentir, partir ou sorrir. Então, cada verbo pertence a uma conjugação. A tia Jo ministra a aula. Ministra é um verbo ministrar. A R pertence à primeira conjugação. Vocês assistem a aula. Assistem é um verbo que pertence a assistir. Terceira conjugação porque termina em IR. Aquela meninazinha lá do começo da aula, ela está pulando corda. Pulando pertence ao verbo pular. Primeira conjugação porque termina em AR. Então, de acordo com o final do verbo, ele pertence à conjugação. Se terminada em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação. Nós estudamos que o OR pertence à segunda conjugação, não esqueça. Então, nós vamos iniciar aí nossa aula. Lembrando que os tempos do verbo são qual? Presente, pretérito e futuro. No indicativo é presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Vocês têm que saber tudo e saber diferenciar. Existem os modos, os tempos e as conjugações. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, presente, pretérito e futuro. E conjugação, primeira, segunda e terceira conjugações. AR, AR e R. Vamos guardando isso na mente que vocês vão precisar disso tudo para a prova. Decorar in. Página 197 do livro de gramática. Peguem aí para a gente ir fazendo junto. A tia botou um quesito de cada questão, para que a gente pudesse, fazer a atividade sem dúvida. Tem assim: dicas para fazer do seu quarto o melhor cantinho da casa. Pergunta básica: onde você passa a maior parte do tempo? Para estudar, ler, ouvir música ou curtir uma preguicinha? Se a resposta foi no seu quarto, nada mais justo do que cuidar dele com carinho. Por isso, procuramos e encontramos várias opções fáceis e baratas para transformá-lo num palácio fashion e descolado. Não? Então, aí é da Carolina Firmino, Toda Teen, da revista Toda Teen. Decorar in. Então, vai ser maneiras de como decorar o seu quartinho. Na letra A tem assim: complete com as pessoas verbais. As pessoas verbais são os pronomes, Cada pronome tem uma pessoa, é correspondente a uma pessoa verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles são as pessoas verbais. Toda vez que falar em pessoas verbais, se lembrem dos pronomes pessoais do caso reto. Depois continue conjugando os verbos destacados como no exemplo. Parem aí e coloquem na página 209 do livro de gramática. Peguem a página 209. A partir dessa aí, vocês vão ter a tabela de conjugação. Vocês podem utilizar essa tabela para auxiliar vocês nessa atividade dessas páginas aí, porque vai precisar saber conjugar. E como a gente ainda não estudou conjugação, vocês pegam a tabela e façam a tarefa orientados através dessa tabela, certo? Então tem assim: procuramos e encontramos várias opções fáceis e baratas. Procuramos e encontramos está na primeira pessoa do plural.
Ele quer que você coloque a mesma frase, os mesmos verbos na primeira pessoa do singular, que corresponde a eu. Eu procurei e encontrei várias opções fáceis e baratas. Procurar é verbo de primeira conjugação, porque termina em AR. Então, vocês vão olhar lá pela tabela da 209. Na segunda pessoa do singular, ele quer que vocês também façam na segunda pessoa do singular a mesma frase. Tu procuraste e encontraste. Certinho? Depois na terceira pessoa do singular. Ele procurou e encontrou. Na primeira do plural, nós procuramos e encontramos. Na segunda pessoa do plural, vós procurastes e encontrastes. E na terceira do plural, eles procuraram, do plural, eles procuraram e encontraram. 3 no singular e 3 no plural, não esqueça. Então, vocês podem se utilizar da tabela lá da 209. Na letra B tem assim. Marque a alternativa que indica o tempo em que esses verbos estão conjugados e o que esse tempo expressa. Gente, eu procurei e encontrei. Por aí você já sabe, é pretérito perfeito. Se eu procurei, foi ontem. Eu não procurei hoje. Eu não digo eu procurei agora. Eu procurei agora, não. É no passado ou procurei no passado. Então, é pretérito perfeito. Expressa aqui fatos que ainda vão ocorrer? Não. Fatos que ocorreram no momento da fala? Não. Fatos que já aconteceram. Certinho? Então, vejamos. Leia. Que direi, senhora, se eu tirasse a minha barba? Em vossa barba reside vossa autoridade, vossa determinação. Em última análise, a essência do vosso poder. Agradeço, senhora. Não é um elogio. Caso não hajais percebido. Então, a barba era tudo dele, né? Então, tem assim. Observe os personagens da tira e diga quem é a pessoa que fala no primeiro quadrinho. Quem é que fala aí no primeiro quadrinho? A primeira fala é um rei, provavelmente um rei, né? Que tem a coroa. A quem ele se dirige? Provavelmente a sua rainha. Ele se dirige à rainha. E aí vocês vão finalizando aí. Os personagens empregam os verbos diríeis e hajais. Qual pronome pessoal reto pode preceder esses verbos? O pronome pessoal reto, vós, que é pouquíssimo utilizado no nosso dia a dia. A gente já até falou sobre isso. O vós era utilizado antigamente, por isso que ele está aí na linguagem dos reis e rainhas. Esse pronome indica a primeira pessoa do singular, a primeira do plural? Não. A segunda do singular ou a segunda do plural? A segunda do plural. Vós é a segunda pessoa do plural. Fique de olho. No Brasil, a segunda pessoa do plural, vós, é empregada em geral na linguagem poética, em textos religiosos e em textos jurídicos, entre outros. Então, dificilmente a gente utiliza vós, mas ele já foi muito utilizado nos tempos passados. Por isso que aí no tempo dos reis e das rainhas, ele era muito utilizado. Ainda se utiliza no português, se estuda na gramática e ainda é utilizado também nos poemas, na linguagem poética. Na próxima tem assim. Na língua portuguesa do Brasil, é raro o emprego dessa pessoa verbal. Justifique seu uso na tira. Por que que foi utilizado nessa tirinha, já que a gente geralmente não utiliza? Porque a tirinha, né, é do tempo da era dos reis. Os reis falavam muito essa linguagem, porque ela é uma linguagem correta, ela só está em desuso. Então, foi utilizado na tirinha porque é um tratamento de reis, e os reis se tratam de forma cerimoniosa. Preste atenção nessas dicas, dá para responder toda a tarefa com as dicas da tia Ju. Aulinha de dicas da tia Ju, preste atenção. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, fazendo as adaptações necessárias. Aí nós temos na página 198 e 199. Tem assim. Nossa família viajou nas férias. Viajou o modo indicativo, uma certeza, eles viajaram. Nossa família talvez viaje nas férias, modo subjuntivo, é uma dúvida. Viagem durante as férias, família, modo imperativo, uma ordem. Então, na letra A, nós temos aqui. Os atletas chegaram cedo ao estádio, indicativo porque é uma certeza, eles chegaram cedo ao estádio. Como é uma dúvida, os atletas talvez cheguem cedo ao estádio. É uma dúvida, talvez, subjuntivo.
E no imperativo, atletas, cheguem cedo ao estádio. É uma ordem. Então, aí já vem no indicativo, você vai colocar o subjuntivo, a frase transformada numa dúvida, e no imperativo, a frase transformada numa ordem. Depois temos códigos e símbolos, na página 199. Tem assim: pare um pouco e observe. Estamos cercados de sinais e símbolos por todos os lados. Graças a eles, a vida em sociedade torna-se mais fácil. É verdade, esses símbolos nos ajudam muito. Até porque se você vê um sinal desse, pare, você já sabe que tem que parar. Então, esses símbolos ajudam a nossa vida em sociedade. Já pensou a bagunça que seria se cada pessoa tivesse o seu código de comunicação? É verdade, não seria legal. Se na minha casa tivesse um código de comunicação, na de vocês outra, a gente não se entenderia. Eles existem para orientar e organizar nossas atividades, como os códigos de trânsito, o alfabeto, os números, a escala musical, dentre outros. Ou seja, os números também são códigos. Os 5, mesmo 5 que é na minha casa, é na de vocês. E ajuda todo mundo a saber que ali é o numeral 5. Os números são códigos, as letras são os códigos que nos ajudam a viver em sociedade. Retire do texto os verbos destacados e indique a forma nominal de cada um. Lembrando a aula passada, vamos lá na tabelinha das formas nominais. As formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo termina com vogal mais R, gerúndio NDO e particípio retira-se o N, deixa só o DO, tá bom? Então, organizar e orientar, que estão em negrito, eles estão no infinitivo, porque termina em vogal mais R. E cercados estão no particípio, quanto às formas nominais. Agora tem que voltar lá estudar a tabela para aprender. Agora complete escrevendo as formas nominais desses verbos. Veja o exemplo: cercando, gerúndio, cercar, infinitivo e cercado, particípio. Aí eu vou pegar o outro verbo, orientar. Orientar no infinitivo, orientando no gerúndio e orientado no particípio. Os verbos lá que você retira do texto, códigos e símbolos, vocês vão arrumar aí nessa tabela, tá bom? Depois tem assim: copie do texto os verbos que estão no imperativo, que fala, que manda. Pare e observe, são os verbos que estão no infinitivo. Copie do texto um verbo no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Pensou, pensou é esse verbo. O pretérito perfeito expressa uma ação já concluída antes do momento da fala, ação passada não concluída ou ação concluída antes de outra também já acabada. Uma ação já concluída antes do momento da fala. Nós estudamos isso na aula passada, tem lá na aulinha passada no livrinho, tá? Qual é o único verbo do texto que está no futuro do presente? Do pretérito, aliás, é o verbo seria. Seria, a terminação ria, é a terminação do futuro do pretérito. O futuro do pretérito indica o que, gente? Uma ação futura em relação a outra ação já passada. Quesitozinho do meio. Estuda onde? Lá por aquela aula passada que a tia deu. Leia e escreva uma frase empregando o pretérito mais que perfeito na sua forma composta. Ao invés de acabara, é tinha acabado ou havia acabado. Nós já viajamos, o feriado chegou. Nós já tínhamos viajado ou havíamos viajado quando o feriado chegou. Depois tem assim: eu já estudei, meus amigos chegaram. Eu já tinha estudado quando os meus amigos chegaram, tá bom? Vocês vão juntar a frase: eu já tinha estudado quando os meus amigos chegaram. E nós já havíamos viajado quando o feriado chegou. Aqui tem: eu já tinha estudado quando os meus amigos chegaram. Carla já dormiu, o filme chegou ao fim. Eu já tinha dormido quando o filme... Carla já tinha dormido quando o filme chegou ao fim. É assim que vocês vão fazer. O pretérito mais que perfeito é normalmente usado na forma composta, com os verbos ter ou haver. Tínhamos telefonado ou havíamos telefonado. Essa é a forma composta, sabe por quê? Porque ele é formado por duas palavras, composto mais de um. Se fosse na forma sem ser composta, a terminação é ara. Eu já telefonara ou eu já chegara, só com a terminação do próprio verbo.
Como ele está pedindo na forma composta, ele tinha telefonado ou tinha chegado. Pronto. Qual a terminação do mais que perfeito? Ara. Não esqueçam. 10ª. Agora, escreva novamente as frases da atividade 9 com o verbo no pretérito mais que perfeito utilizado na forma simples. Veja, o jovem já acabara o dever de casa quando foi passear com um amigo. Agora, vocês vão utilizar, né, o ara. Então, nós já viajáramos quando o feriado chegou. Na letra B, eu já estudara quando os meus amigos chegaram, certinho? Carla já dormira, sem acento. Carla já dormira quando o filme chegou ao fim. Na sua opinião, qual a forma mais usada no pretérito mais que perfeito? A forma simples chegara ou a forma composta tinha chegado? Com certeza a forma composta tinha chegado. Ou vocês dizem, eu já chegara quando ele falou. Ou vocês dizem, eu já tinha chegado. Com certeza vocês dizem, eu já tinha chegado. Aí uma tirinha. Não vejo nenhum movimento no castelo, nem eu. Talvez achem que iremos embora se ficarem quietos. Rendam-se, ingleses, senão destruiremos seu castelo. Nós não nos renderemos. E pilharemos tudo o que estiver dentro dele. Não nos renderemos. E mataremos todos. Não nos renderemos. Além disso, vamos cortar todas as rosas do jardim pelas raízes. Aí eles se rendem, porque não pode cortar as flores do jardim, né? Então tem aqui, leia os verbos retirados do poema e faça a correspondência. Qual é a primeira pessoa do singular? Diz, estuda, abri ou espero? Abri e espero, letra A. Eu abri, eu espero. Qual são os pronomes pessoais? Eu, me e nós pertencem à primeira pessoa do singular. Depois tem aqui, segunda pessoa do singular, corresponde a tu, não esqueçam. Tu estuda, então estuda corresponde à segunda pessoa do singular. Tu, te, vós também, letra B, que corresponde à segunda pessoa do singular. Isso aí eu acho que vocês sabem fazer. 12. Dos verbos da tirinha, assinale aqueles usados por Agar para ameaçar os ingleses. Como é que ele ameaça? Ele diz, rendam, destruiremos. Esses são os verbos para, né, mataremos, são os verbos utilizados para ameaça. Em que tempo e modo verbal estão conjugados os verbos que você assinalou? Em que tempo e modo, gente, estão esses verbos? Estão no presente do indicativo, porque a cena, a fala está acontecendo naquele momento. Observe na última fala a expressão verbal vamos cortar, usada por Agar para ameaçar os ingleses. Essa expressão verbal tem um valor de futuro do presente, certinho? Vejamos. Aí nós temos aí para vocês encontrarem, tá vendo esse relógio? Através das letras desse relógio vocês vão encontrar verbos no infinitivo, ou seja, terminado em vogal mais R, para completar essa tabela que tem aí embaixo. Vocês vão pegar verbos de primeira conjugação, segunda e terceira. Vocês vão, por exemplo, vocês vão encontrar aqui, através da junção dessas letras, verbos que para completar essa tabela. Os verbos terminados em AR ficam na primeira conjugação, R na segunda e na terceira conjugação IR. Vocês têm apenas 10 minutos. Não vão enrolar não, viu? A tia Jo vai estar de olho em vocês, aí na casa de vocês. Então, por exemplo, vocês vão tentar, aqui dá para colocar a palavra ventar. Ventar é um fenômeno da natureza, termina em AR, primeira conjugação, certinho? Também dá para vocês encontrarem duvidar, remexer, sejam espertos, vocês só têm 10 minutos. Boa sorte! Depois, tá aqui, ó, verbos no infinitivo, primeira conjugação, já encontrou tirar, tem pintar também. A tia vai dar um exemplo de cada um, remexer e ouvir. Boa sorte aí para vocês que vão fazer essa atividade. Espero que vocês tenham compreendido, feito a atividade junto com as explicações da tia. Um cheiro e daqui uns dias tem mais verbo, viu? Ô, coisa boa é verbo.